Olá, meus queridos alunos do sexto ano, vocês estão bem? Eu espero estar encontrando vocês bem nesse dia, tá bom? Bom, hoje nós vamos para a nossa aula de número 4, onde nós vamos continuar falando sobre a Roma republicana, esse período republicano de Roma. Nós, na realidade, hoje vamos falar como ele chega ao fim e começa o período do Império Romano, tá bom? Bom, disputa pelo poder era constante em Roma. Então, para tentar conciliar, eles criam o triunvirato. O que é o triunvirato? Triunvirato é quando eu tenho 3 pessoas governando. São 3. Triunvirato, tá bom? Bem, a intenção do triunvirato era maravilhosa. O primeiro triunvirato foi formado por Pompeu, Crasso e Júlio César. Só que era assim, o Crasso foi enviado para o Oriente, Júlio César para a Gália. Então, toda a intenção era continuar conquistando. Lembra que eu falei que Roma, eles conquistaram tudo em volta do mar Mediterrâneo? Então, essa era a intenção sempre, as conquistas. Bem, então eles vão cada um para o canto para ir continuar contestando. E quando você vai para um determinado local com a intenção da conquista, você acaba querendo mais poder. E foram esses os problemas. Porque os triunviratos tiveram um problema entre os 3. Porque um queria um domínio maior do que o outro. Tá? Bem, aí os senadores romanos, convencidos de que Júlio César pretendia dar um golpe para restaurar a monarquia, né? Porque eles eram uma república e Júlio César estava querendo uma monarquia. Organizaram uma conspiração contra o magistrado que culminou com seu assassinato. Os senadores procuraram justificar o ato, alegando que defendiam a república, mas a população rebelou-se e não permitiu que eles assumissem o poder. Formou-se então o segundo triunvirato. A população rebelou-se. Eu estou numa república. O povo pode intervir. Numa monarquia, não. Então aí criou-se o segundo triunvirato. 3 generais: Marco Antônio, Lépido e Otávio. Otávio, sobrinho de César e adotado por ele como filho. Marco Antônio ficou responsável pelo controle do Oriente, enquanto Otávio assumiu o comando do Ocidente. Lépido, por sua vez, tornou-se pontífice máximo, cargo mais importante da religião romana. Bem, os integrantes do novo triunvirato logo entraram em conflito, e os generais do Oriente e do Ocidente passaram a disputar o poder. Otávio venceu os exércitos de Marco Antônio e de Cleópatra. Marco Antônio se juntou com Cleópatra, né, que era rainha do Egito, que havia se aliado a ele. Quando retornou a Roma, Otávio foi saudado com todas as honras e recebeu do Senado o título de Augusto. Significa venerado. Por isso que sempre falava Otávio Augusto, mas o nome Augusto é um título. E de imperador, ou seja, comandante absoluto do exército. A subida de Otávio ao poder marcou o fim da República. O fim da República. E assim chega ao fim a República Romana no segundo triunvirato, tá? Porque sempre se busca poder, poder, poder. Ainda mais quando se fala de um império
como o Império Romano. Não é um império pequenininho, é o mais potente dos impérios, que é o Império Romano. Gente, hoje nós temos como potência ainda, né, os Estados Unidos. Na época da Antiguidade que nós estamos estudando, Roma era essa potência. Roma não venceria, não conseguiria nada sem o seu exército. Aqui nós temos a imagem de um legendário romano, tá? Aí aqui, ó, aqui em sua mão, logo em cima, ele tem o dardo ou pilum, que podia ser arremessado e era usado para atacar o inimigo à distância. Aqui eu tenho o escudo feito de madeira, era forrado com couro. Isso aqui eram as guarnições, os equipamentos e os mantimentos. O legionário ficava com ele no acampamento militar para ter o que comer. O gládio, a espada curta, servia para apunhalar o inimigo. E nos seus pés, uma sandália de couro que possuía cravos de ferro na sola. Tudo era muito pensado para o guerreiro romano. Bem, e como era a vida, o cotidiano em Roma? Como funcionava? Bem, as cidades romanas eram o principal centro cultural. Mas, em Roma, né, acredita-se que tinha mais ou menos cerca de 1 milhão de pessoas vindas de diferentes locais, porque Roma conquistava e as pessoas vinham também para Roma. Bem, então, eles tinham diferentes formas para se divertir. Uma delas são os combates de gladiadores, espetáculos teatrais e corridas de carros puxados por cavalos. Durante a República, esses eventos eram geralmente realizados em datas religiosas importantes. Na época do Império, contudo, muitos deles passaram a ser patrocinados pelo Estado com o objetivo de entreter a multidão ou por pessoas ricas que desejavam conquistar popularidade para se eleger em algum cargo público. Olhem aí a imagem de uma corrida de quadrigas. Ó, de corridas de quadrigas com 620 metros de comprimento, ele podia receber 250 mil espectadores. O circo máximo, tá? Era um local de entretenimento. Religião. Eu disse para vocês, já em outros dias, que os gregos incorporaram a religião grega. Transformaram os deuses. Vocês lembram? Os nomes dos deuses. Então aqui, ó, 3 deuses se destacaram. Júpiter, deus dos céus, associado ao deus grego Zeus. Marte, deus da guerra, correspondia ao deus grego Ares. E Quirino, que representava o povo romano. Esses eram os principais. Eles vão modificando os nomes, né? Então, Zeus, em Roma, era Júpiter. Os romanos cultuavam deuses do lar. Os cultos domésticos eram dirigidos pelos pais da família e incluíam a adoração aos deuses Lares, protetores do lar e do campo. Manes, alma dos antepassados, e Penates, protetores das provisões dos animais. As mulheres em Roma, embora tivessem uma posição social mais elevada que as atenienses, as mulheres romanas não possuíam direitos políticos nem podiam votar. A sociedade atribuía a elas os papéis de esposas, conselheiras e mães, tá? Esse era o papel das mulheres romanas. Agora, olha aqui uma curiosidade. Elas costumavam tingir os cabelos de loiro e maquiar os olhos com grafite ou açafrão. As tinturas eram feitas com sebo de carneiro
e cinza. No caso de cabelos muito escuros, era comum o uso de perucas, obtida por cabelos de mulheres germânicas ou gaulesas, que tinham os cabelos loiros. E elas apreciavam os perfumes que podiam ser feitos de rosas, flores de manjerona ou açafrão. As mais ricas preferiam aromas obtidos da mistura de vários ingredientes, como a mirra, a canela, a amêndoa e o bálsamo, alguns deles importados do Oriente. A educação das crianças em Roma. Como acontecia na Grécia, a educação das crianças variava de acordo com o grupo social e o sexo. Os filhos dos aristocratas aprendiam a ler e a escrever em latim e grego. Além disso, estudavam história, geografia, matemática, agricultura, astronomia, religião, retórica e arquitetura. As mães ensinavam as meninas a fiar, a tecer e a cozinhar. Até a puberdade, as meninas também recebiam lições de cálculo, leitura e escritas. Agora, e as crianças pobres? Não tinham tempo para estudar. Aquelas que conseguiam frequentar a escola recebiam alguma instrução direcionada à literatura e à escrita. A maioria delas trabalhava para ajudar no sustento das famílias. Bem, e a escravidão romana? A escravidão. Como Roma capturava muitos povos, a escravidão era algo normal em Roma. Tinha-se muitos escravos. Agora, alguns conseguiam até a liberdade. Olha, houve uma época em que esses escravos eles já estavam trabalhando no exército. Eles eram capturados, viravam escravos e lutavam no exército romano. Bem, nós vamos citar aqui um escravo que foi muito importante para a história, que foi Espartaco. Então eu vou colocar aqui o vídeo que fala de Espartaco para vocês entenderem, tá? Daqui a pouco eu volto. Pouco se sabe sobre a origem de Espartaco, mas acredita-se que ele pertencia à tribo dos Medos, que habitava a região da Trácia, hoje dividida entre Grécia, Turquia e Bulgária. Espartaco foi pastor de ovelhas, mercenário e depois soldado, mas acabou abandonando o exército romano e por isso tornou-se escravo. Graças à sua força física e experiência militar, Espartaco foi vendido a um treinador de gladiadores chamado Lentulus Batiato, que dirigiu uma escola de gladiadores em Capua, no sul da atual Itália. Espartaco e os outros escravos eram obrigados a duelar entre si ou a lutar contra animais ferozes em batalhas sangrentas, realizadas para entreter o público que lotava as arenas. Cansados dos maus tratos, em 73 a.C., Espartaco e cerca de 70 companheiros se apossaram das armas que utilizavam na arena e fugiram da escola de gladiadores. O grupo passou a realizar diversos saques na região, enquanto centenas de escravos do campo aderiram à rebelião, ajudando a derrotar as tropas enviadas para combatê-los. Após as vitórias, os rebeldes se estabeleceram próximo ao Monte Vesúvio, para onde se dirigiram outros escravos e também camponeses livres, cansados da exploração que sofriam. As tropas romanas enviadas para combater a rebelião foram derrotadas uma a uma. O movimento liderado por Espartaco passou então a percorrer a Itália, conseguindo ainda mais adeptos. As forças espartaquistas chegaram a reunir cerca de 70 mil homens armados, além de centenas de mulheres. O Senado romano, em pânico, enviou então o general Licínio Crasso, o homem mais rico da época, para combater os rebeldes. Com 8 legiões sob seu comando, Crasso venceu diversas batalhas. Espartaco foi morto e mais de 6 mil de seus companheiros crucificados e deixados expostos ao longo da estrada entre Capua e Roma. Bom, em Roma, quer dizer, aí nós vimos como era, né, a situação dos escravos romanos. Em Roma existia o chamado direito público e o direito privado.
Foi somente na República Romana, especialmente com a aprovação da Lei das 12 Tábuas, que o direito romano começou a se organizar de maneira mais formal. As leis romanas passaram a regular a atividade política, a vida dos cidadãos e dos estrangeiros, e as relações destes com os romanos. Aí vem, ó. O direito dividia-se em público e privado. O direito público dizia respeito às magistraturas e às diferentes instituições políticas de Roma. Já o direito privado regia as relações entre os cidadãos em diferentes esferas, como propriedade, família e comércio. Entenderam? O público dizia respeito a todos e o privado, família, o direito à propriedade, essas coisas menores, tá? E assim funcionava o direito romano. Bom, gente, de conteúdo por hoje é isso. Agora nós vamos fazer os nossos exercícios, tá bom? Vamos lá? Bom, o nosso exercício na folhinha, tá? Terceiro bimestre, aula 4 de História. Aí vem assim, sobre educação na sociedade espartana, leia o fragmento abaixo. Educação, Esparta, eu falei semana passada, era um estado bastante militarizado que conseguiu conquistar cerca de 1/3 da Grécia. Em Esparta, todos os homens deveriam ser guerreiros. Em relação à sociedade espartana e o seu ideal militarista, explique como era direcionada a educação do homem nessa cidade-estado. Educação do homem. Número 2. Assim como o homem, a mulher espartana também foi influenciada pela ideologia militarista. Portanto, faça uma análise de como foi a formação educacional da mulher em Esparta. Educação da mulher em Esparta. 3. Comparando-se a educação ateniense com a espartana, conclui-se que, letra A, os atenienses valorizavam a formação intelectual e física do homem, enquanto os espartanos o militarismo. B. As relações democráticas em Atenas possibilitavam que muitas mulheres se destacassem na sociedade. C. Em Atenas desenvolveu-se o laconismo e em Esparta a xenofobia. D. Os espartanos valorizavam o militarismo e o desenvolvimento da cidadania? Ou é, o desenvolvimento intelectual ateniense permitiu a instituição da democracia e o fim da escravidão? Número 4. O enfraquecimento das cidades gregas após a Guerra do Peloponeso possibilitou a conquista da Grécia pelos bizantinos, hititas, assírios, persas ou macedônios. Só marcar a 3 e a 4 é só marcar a opção correta. Agora nós vamos para o livro. Página 155, número 14. Como se explica o aumento da importância dos generais na vida política romana? 15. O que foram os triunviratos? 16. Como Otávio tornou-se imperador de Roma? Página 159. 18. Compare a educação dada às meninas em Roma e a que as meninas recebiam em Atenas. Qual a diferença para comparar? 19. O que podia acontecer ao escravo após a sua libertação por um cidadão romano? O que podia acontecer a um escravo? Página 162, número 1. Sobre a expansão territorial romana, responda as questões. Letra A. Que instituição romana foi essencial na conquista de novas terras? Letra B. É correto afirmar que as conquistas possibilitaram o intercâmbio cultural entre Roma e suas províncias? Dê exemplos.
Número 2. Transcreva em seu caderno os acontecimentos de acordo com a sequência cronológica. Eu tenho aí letra A até a letra F. E aí vocês vão dizer a ordem que vai ficar. Vai transcrever na ordem. Na hora que a gente for conferir as respostas, eu vou lendo para vocês na ordem, tá bom? Número 3. O texto a seguir trata de alguns aspectos da condição de escravo no final da República e início do Império. O escravo é inferior por natureza, não importa quem seja e o que faça. Isso acompanha uma inferioridade jurídica. Os romanos estavam tão seguros de sua superioridade que consideravam os escravos como crianças grandes. Geralmente os chamavam de pequeno menino, mesmo quando eram velhos. Criaturinhas sem importância social. Seus amores e proles são como os dos animais de um rebanho. O dono ficará contente de ver o rebanho crescer. Só isso. Porque o escravo, independentemente de quem fosse ou do que fizesse, era considerado inferior na sociedade romana. E B. Qual o tipo de comparação que o autor do texto faz entre os escravos e as crianças em Roma? E C. Porque a esposa e os filhos de um escravo representavam o aumento do rebanho do Senhor. Vamos fazer os exercícios? Vamos agora à correção dos exercícios, tá? Primeiro, os exercícios que estão em matriz. Número 1. Sobre a educação na sociedade espartana, eu li o fragmento que era um estado bastante militarizado, que conseguiu conquistar cerca de 1/3 da Grécia. Em Esparta, todos os homens deveriam ser guerreiros. E eu pedi para você falar sobre a importância da educação. Aí eu coloquei uma resposta bem grandinha, mas que você... Ah, professor, eu fiz a resposta menor, não tem problema, tá? Vamos lá. A educação em Esparta era pública e obrigatória. A criança espartana era entregue ao Estado logo após completar 7 anos de idade. A educação era direcionada pela ideologia militarista, em que a prioridade era a formação de bons guerreiros. O homem, para se tornar um soldado, teria que passar por uma longa jornada de preparação. Logo que entregue ao Estado, a criança iniciava sua educação cívica, composta por valores éticos e morais. Aos 12 anos de idade, os meninos eram enviados ao campo para aprender a conviver com as adversidades, como frio, fome, sede e o perigo de enfrentar grandes animais. Os que sobreviviam passavam para a próxima fase. Com 17 anos, os rapazes passavam por um teste de iniciação chamado de críptia. Eles saíam para capturar escravos a fim de tentar assassinar o maior número possível. Somente aos 30 anos, o soldado tornava-se um cidadão espartano. E a mulher. A mulher. Assim como, número 2, pergunta pela mulher. Assim como o homem, a mulher espartana também estava inserida na educação militarista em Esparta. Ela era entregue aos 7 anos ao Estado para ter aulas de educação cívica e para praticar atividades físicas. Porém, ela permanecia nos quartéis somente durante o dia e durante a noite recebia educação por parte de sua mãe. Na fase adulta, se não conseguisse ter filhos, poderia servir ao exército em tempos de guerra. Aí no número 3, eu botei, comparando-se a educação ateniense com a espartana, o que nós podemos concluir?
A resposta certa é a letra A. É a letra A. Os atenienses valorizavam a formação intelectual e física do homem, enquanto os espartanos, o militarismo. No número 4, eu botei o enfraquecimento das cidades gregas após a guerra do Peloponeso, possibilitou a conquista da Grécia pelos, letra E, macedônios. Ok? Vamos para o livro agora? Página 155. Como se explica o aumento da importância dos generais, a necessidade de conter revoltas nos territórios conquistados por Roma, o aumento do prestígio em razão das vitórias em guerras e o controle sobre legionários explicam o aumento do poder político dos generais romanos. Número 15. O que foram os triunviratos? Foram governos constituídos por 3 pessoas. Foram instituídos para tentar evitar a eclosão de guerras civis, como as que ocorreram entre os partidários de Mário e Sila. E como Otávio tornou-se imperador, após um período de forte instabilidade, quando enfrentou e venceu Marco Antônio e a rainha egípcia Cleópatra. Em seguida, o Senado aprovou o aumento de seus poderes. Página 159, número 18. Compare a educação das meninas, mesma questão lá. Assim como em Atenas, a educação variava de acordo com o grupo social e o gênero. Geralmente, apenas as crianças ricas tinham acesso à educação formal, diferentemente do que ocorria em Atenas, na antiguidade, onde as meninas eram educadas exclusivamente para atividades domésticas. Em Roma, elas eram alfabetizadas e recebiam lições de cálculo. O que podia acontecer ao escravo após a sua libertação? Podia se tornar cidadão romano. Sobre a expansão territorial romana, que instituição romana foi essencial na conquista de novas terras? O exército. Claro. É correto afirmar: possibilitaram o intercâmbio cultural? Sim. Os romanos levaram para as províncias o latim vulgar, seu estilo arquitetônico, o direito às práticas comerciais. Das províncias, os romanos importaram costumes, crenças e valores, por exemplo, da Grécia, as divindades, a filosofia e os padrões de arte de ensino, da corte helenística do Oriente, o luxo, os cultos a Ísis, Osíris e Mitra. Tanto nas províncias quanto em Roma, houve uma síntese entre o que veio de fora e as tradições locais. Transcreva os acontecimentos de acordo com a sequência cronológica. Bom, eu vou ler com vocês na ordem. Bom, o primeiro vai ser a letra F, que foi no ano 509 a.C. Os romanos derrubaram o último rei etrusco e instauraram a república. Depois vem a letra E, 445. Foi autorizado o casamento entre pessoas de famílias plebeias e patrícias. Logo em seguida vem a letra B, 146 a.C. Cartago foi derrotada nas guerras púnicas e Roma iniciou um vigoroso processo de expansão pela região do Mediterrâneo. Logo em seguida vem a letra D, que é 133 a.C. Eleito tribuno da plebe, Tibério Graco propôs leis que beneficiavam os camponeses. Letra D. Depois vem a letra C, que é 73 a.C. Uma revolta de escravos se espalhou pela Península Itálica, mobilizando milhares de cativos contra o poder de Roma. E por último, a letra A. Otávio derrotou as forças de Marco Antônio e Cleópatra e concentrou poderes em suas mãos com autorização do Senado. Número 3.
Porque o escravo independente, quem fosse, ou do que fizesse, era considerado inferior. Por sua condição, era considerado inferior por natureza pelos romanos. Para eles, a escravidão era natural e regulamentada por lei, não havendo qualquer impedimento para tratar o escravo como mercadoria, castigá-lo ou mesmo executá-lo. Qual o tipo de comparação que o autor do texto faz entre os escravos e as crianças em Roma? Os escravos, assim como as crianças, não respondiam por si e estavam sob a tutela de pais ou senhores. Ambos eram considerados inferiores, sem importância social. Suas opiniões e vontades não eram dignas de ser consideradas. E porque a esposa e os filhos de um escravo representavam o aumento do rebanho, gente. Isso aqui é tão triste. Sendo o escravo uma mercadoria que podia ser comercializada, não cabia ao cativo constituir família. Pelo menos não um modelo de família reconhecido pela lei. A escravidão era hereditária, de modo que o filho do escravo era propriedade do senhor. Por essa razão, a prole do escravo representava para o senhor a multiplicação do seu rebanho. Gente, quando o escravo tinha filho, ele aumentava o seu rebanho como animais. Eram tratados como animais, né? Bom, queridos, por hoje é só isso, tá? Façam essas atividades aí com todo carinho, confiram as respostas, tá bom? Ó, um beijo para vocês e até semana que vem.